Ficamos agora com o comentário no Jornal Regional. Hoje tem comigo Cancela Moura. Cancela, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença. Começamos com a possibilidade de Paulo Portas continuar no governo com poderes reforçados. Isto será possível ou não? Pelo menos discute-se, ou discutiu-se durante o dia esta possibilidade. Atendendo àquilo que aconteceu nos últimos dias, eu julgo que tudo seria possível. Hoje pode-se esperar tudo, ou tudo é possível dentro das soluções que estão em cima da mesa. Naturalmente que se isso acontecer, Paulo Portas vai ter alguma dificuldade, sobretudo do ponto de vista das explicações. Estamos a falar de uma posição que foi anunciada como irrevogável. Na terça-feira. Na terça-feira. Estamos 2 dias depois a discutir essa possibilidade e julgo que Paulo Portas terá muita dificuldade de dar uma explicação plausível para esse facto. Até porque avizinha-se o Congresso do CDS no próximo fim de semana. Alguns dos dirigentes nacionais, e nomeadamente um dos deputados ontem anunciou que o presidente do partido seria, ou é, o melhor presidente de sempre, que estariam muito entusiasmados em reelegê-lo como presidente do partido, o que me parece que isso poderá ser incompatível com os últimos cenários e aquilo que se viveu nos últimos dias. Portanto, será difícil o acordo de princípio que parece que já foi apresentado ao Sr. Presidente da República, incluir Paulo Portas como membro do Governo. Sei que é uma possibilidade em cima da mesa, mas acho difícil, sobretudo pela incompatibilidade que seria de o Paulo Portas se manter no Governo ou ser líder do partido. Portanto, o que eu acho mais plausível é ele manter-se como líder do partido e provavelmente salvar a coligação com este acordo de princípio que Pedro Passos Coelho anunciou ao Presidente da República e sobre o qual os partidos se pronunciarão a partir de segunda-feira, e nessa medida admito que efetivamente haja um esforço sério de aproximação entre os dois partidos para salvar a coligação. E, portanto, julgo que mais plausível que ele se mantenha como Presidente do CDS e que saia do Governo. Aliás, mais consentâneo... Mas parece-lhe que será, de facto, a decisão a ser tomada, ou falava-se aqui numa possibilidade de assumir a pasta da economia? Para mim, na minha ótica e na minha perspectiva pessoal, se é que nós podemos encontrar alguma coerência nestas incongruências dos últimos dias todos, parece-me a solução mais plausível, mais coerente dentro desta salsada em que efetivamente... Eu julgo que Paulo Portas, se é verdade que agora chega a acordo com o Primeiro-Ministro, acaba, no fundo, por confirmar uma coisa que o Primeiro-Ministro, na sua declaração ao país, uma declaração que eu acho corajosa, frontal, e julgo do raciocínio lógico relativamente ao momento difícil que o país atravessa, mas que ele adivinhou, isto é, ele teria feito melhor fazendo reivindicar as suas posições no interior da coligação e ter poupado o país do prejuízo de um valor que está calculado naquilo que são 11,1 mil milhões de euros, o equivalente à próxima tranche da Troika, num único dia, com a desvalorização da Bolsa, com os níveis outra vez a subir dos juros da dívida pública. Portanto, teria poupado tudo isto ao país com aquilo que parece ser uma birra de alguém que não foi suficientemente ouvido numa escolha que obviamente caberia em primeira instância ao Primeiro-Ministro. É certo que, havendo uma coligação que naturalmente, e eu julgo que nenhum português, eu até diria na linguagem técnica da advocacia, que o homem médio, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, ninguém acreditará que Paulo Portas não terá sido ouvido para a escolha que foi feita. Pode não ter concordado com ela, mas não me acredito que, obviamente, o Primeiro-Ministro não o tenha ouvido para esse efeito. Estamos a falar aqui no nome de Maria Luísa Albuquerque, um nome que, ao que tudo indica, esteve um pouco no centro desta polémica. Foi um nome que não reuniu consenso. Eu julgo que aquilo que, efetivamente, trouxe ainda mais polémica a esta nomeação foi o facto da atual Ministra das Finanças estar envolvida na mais recente polémica do Governo, quer aquilo que foram os contratos swap, que na linguagem e nas explicações dadas pela própria no Parlamento, em sede de comissão, veio dizer que aquelas, porque ela foi responsável, redondaram num superávit ou num saldo positivo de cerca de 31 milhões de euros, portanto aquelas que estamos a falar da Refer,
mas que efetivamente não se livra das dúvidas que foram colocadas relativamente a isso, nomeadamente na passagem de pastas de Teixeira dos Santos para Vítor Gaspar, onde ela afirma ao contrário daquilo que foi afirmado pelo Ministro das Finanças. Portanto, eu julgo que a fragilidade da nomeação, se assim quisermos dizer, também acontece neste momento em que particularmente se discutiam estas coisas. Admito que é uma solução lógica, de facto é de continuidade, mas é uma solução lógica uma vez que era esta Secretária de Estado do Tesouro que acompanhava o Ministro Vítor Gaspar em todos os seus contactos internacionais e que efetivamente seria muito difícil, quer do ponto de vista da credibilização internacional, quer do ponto de vista dos interlocutores, que eu julgo que aqui é muito importante, como noutros processos, mas a consolidação da implementação do memorando de entendimento, a sua negociação, as explicações, as reivindicações, os esclarecimentos, todo o processo, até a própria calendarização, é natural que seja muito melhor assegurada por alguém que já está perfeitamente identificada com o processo do que propriamente com um elemento novo que viesse, desconhece totalmente que desconhecesse 2 anos de trabalho. É absolutamente lamentável, efetivamente, nestas circunstâncias, esta crise política que todos receávamos, mas que efetivamente eu julgo que nenhum português estaria à espera que acontecesse, fruto de uma atitude inopinada do Presidente do CDS. Acha que de alguma forma o nome de Maria Luísa Albuquerque ainda poderá estar a ser discutido entre Passos Coelho e Paulo Portas? Eu julgo que no acordo de princípio há 2 coisas que eu acho que são quase dadas como adquiridas. Primeiro, que Paulo Portas não incluiria o Governo, porque fez uma declaração irrevogável, e o segundo, a nomeação da Ministra das Finanças, precisamente por ser também uma opinião e uma manifestação de vontade do Primeiro-Ministro, que naturalmente seria levar longe demais pôr em causa essa situação. Julgo que aquilo que está em causa neste acordo de princípio é uma remodelação governamental, por isso se fala da possibilidade da pasta da economia poder ser entregue ao CDS. Aliás, uma reivindicação que vem desde o início da formação deste governo, que foi sempre uma grande aspiração do CDS, e aquilo que me apetece dizer neste momento é que o país não pode estar a discutir problemas de protagonismo, de jogo de bastidores, eu diria, de quem tem mais força dentro de uma coligação, em vez de se preocupar com os problemas dos portugueses. Teria, sem dúvida, mais força ao CDS. Sim, mas quer dizer, o que eu acho é que os partidos, neste caso da coligação, e até o próprio Partido Socialista, por exemplo, esta situação é muito confortável, para já, para o Partido Socialista, mas no futuro próximo não será. É importante que se diga que o Partido Socialista demitiu-se nos últimos meses de discutir uma questão essencial, que é como é que vamos gastar o dinheiro dos portugueses, o dinheiro dos nossos impostos, que destino é que terão a famosa reforma do Estado, que o Partido Socialista se auto-excluiu. Até o discurso de António José Seguro ontem já é um discurso de cumprimento de memorando, quer dizer, mudou radicalmente o seu discurso em função desta nova realidade. E eu julgo que o próprio Partido Socialista, confrontado com os factos, não fará diferente daquilo que o PSD e o CDS estão a fazer, pelo simples motivo de que Portugal tem que cumprir escrupulosamente com o memorando de entendimento da Troika para assegurar aquilo que é mais básico para o Estado neste momento. E isto é muito mau para o país, uma crise desta dimensão, sobretudo ao nível político, discutir-se destas coisas que ao cidadão comum pouco interessam, quando começam a aparecer os primeiros resultados de muitos sacrifícios, de meses de sacrifício, eu diria 2 anos, triplicou a receita de IRC, de IVA, existe um superávit da balança comercial no primeiro trimestre, começa a haver aqui, sobretudo nos índices macroeconómicos, alguns sinais muito interessantes. Os juros da dívida pública já tinham descido a níveis anteriores aos últimos 2 anos, e eu julgo que ter-se-ia poupado o país a um espetáculo que não vem, sobretudo, credibilizar os agentes políticos. Também é muito importante. Eu julgo que esta questão vem ajudar a retirar confiança, a retirar credibilidade àquelas pessoas que deveriam estar neste momento preocupadas com aquilo que interessa aos portugueses. No entanto, esta atitude de Paulo Portas vem um pouco em contrário àquilo que há 3 semanas, na moção do partido, defendeu,
defendia a estabilidade e a procura de consensos políticos. Pois, mas nós já estamos habituados, nos últimos 30 anos, a ver alguma instabilidade no discurso do próprio Presidente do CDS. É importante que se diga que rompeu a coligação com Marcelo Rebelo de Sousa, houve problemas com a coligação no pós, portanto, AD de Durão Barroso. Há problemas agora e, aliás, os problemas de convergência numa coligação nunca foram tão evidentes como nestes últimos 2 anos, por qualquer coisa que ela seja. Eu penso que o princípio do fim desta coligação, que eu julgo que só... Mas estará o próprio partido disposto a sair da coligação? Não, eu julgo que o próprio CDS foi apanhado de surpresa, até há quem diga que o próprio núcleo duro do próprio CDS terá sido surpreendido por esta posição de Paulo Portas, e eu julgo que esta convergência ou esta retoma de negociações tem muito que ver com o facto de Paulo Portas se ter visto confrontado com reações muito negativas sobre a posição dele e o próprio partido obrigá-lo, no fundo, a retomar estas negociações para salvar a face às críticas. Não há nenhum comentário, não tenho visto nenhum comentário que seja abonatório desta atitude de Paulo Portas, sobretudo porque ele, no fundo, com estas negociações, é um reconhecimento da necessidade que havia de ele não ter precipitado ou ter tomado a decisão de se demitir. Portanto, na minha ótica, aquilo que é importante neste momento é que esta negociação seja séria. O Presidente da República vai exigir, com certeza, uma solução forte, de coesão, e a tal remodelação, se vier a existir, terá que ser com nomes muito fortes para permitir que efetivamente se possam ultrapassar, sobretudo das críticas vindas da oposição. Também. Por exemplo, há aqui outro capital muito importante a salvar, que é o capital da própria negociação com os parceiros sociais, o próprio contrato social que ainda estava em vigor. Tem havido algumas críticas do Conselho Económico e Social, mas de facto o próprio Governo tem gozado de algum apoio. Estou a retirar, por exemplo, o Bloco de Esquerda, o PCP ou a CGTP, mas todos os outros parceiros políticos e sociais, partidos e agentes os próprios sindicatos. Portanto, tem havido aqui uma convergência grande que eu acho que uma atitude irrefletida poderia ou poderá levar a perder tudo. Eu julgo que esta situação de emergência social poderá ajudar a salvar a coligação, mas esta coligação começou a ter o seu fim a partir da TSU, onde houve as primeiras divergências graves entre os partidos, mas eu julgo que é importante que quer o PST, quer o CDS entendam, reflitam e interiorizem que um acordo é muito mais importante, porque eu acho que umas eleições antecipadas atirariam o país inevitavelmente para um segundo resgate, para mais sacrifícios e, no fundo... E um segundo resgate e nada beneficiaria ao país? Não, porque se não for um segundo resgate, será uma renegociação muito difícil. Vamos criar níveis de desconfiança muito grandes. O país vai entrar em gestão por mais 2, 3 meses, o que significa que mesmo que as eleições fossem, como alguns vaticinam, junto com as autárquicas, seriam no fim de setembro, portanto estamos a falar de cerca de 3 meses, será um período suficiente para que nós naveguemos à deriva, portanto, quanto aos nossos objetivos em termos europeus. Eu lembrava que, por exemplo, só hoje, Mário Draghi, portanto, eu até digo que há muito mais estrangeiros a acreditar em Portugal do que nós próprios. Mário Draghi, no fim desta reunião trimestral do Banco Central Europeu, veio lançar alguns elementos que eu julgo que são muito importantes e que levaram pelo menos a uma recuperação da Bolsa, que recuperou cerca de metade daquilo que perdeu ontem, e que os próprios índices e os próprios níveis de percentuais dos juros de dívida pública também recuaram já. Portanto, hoje foi muito importante, com 2 afirmações muito interessantes. Uma especificamente ligada a Portugal, a dizer que era preciso dar mais crédito a Portugal, porque os sacrifícios que foram feitos por portugueses e o caminho trilhado e as recuperações mereciam esses créditos, e depois porque fez também uma afirmação histórica dizendo que portanto, os juros de referência do BCE manter-se-iam por muito e longo tempo em 0,5, dando sinais claros daquilo que poderia ser a política monetária e financeira a seguir pelo Banco Central Europeu. Julgo que foram declarações importantes para Portugal,
importantes para esta crise política e julgo que são um sinal de que Portugal tem que ter juízo, os portugueses e sobretudo quem está no governo tem que ter juízo, porque os portugueses já foram demasiado massacrados nos últimos tempos para voltarem a reviver políticas de austeridade ainda mais rigorosas ou um processo de entendimento